Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo. Baixe já o OneFootball para você receber as notificações, para você acompanhar as estatísticas, ver os jogos minuto a minuto, ligas europeias, ligas internacionais, campeonatos estadual. Você pode acompanhar o campeonato alemão gratuito pelo aplicativo. Basta fazer aí o link, tá na descrição desse vídeo. Você faz o download e receba e tem aí tudo na palma da sua mão. Galera, segundo nossos colegas do GE, o Flamengo vai se aproximando para contratar mais um jogador, que é o uruguaio Facundo Pellistri. Então vamos falar um pouquinho sobre esse jovem atacante, né? Que ele é um jogador que é um atacante, mas trabalha mais pelos lados, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre a carreira dele para você, amigo, que ainda não conhece. Pedir só para deixar o seu like, que é muito importante, deixar a sua curtida, deixar a sua inscrição para acompanhar aqui nossas notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Combinado? Você é sempre muito bem-vindo, muito obrigado aí a força e o apoio de todos vocês. Bom, o Facundo Pellistri, como né, a grande maioria dos talentos sul-americanos, saem muito jovem, né, do continente. O Pellistri não foi diferente. Ele saiu muito jovem, ele teve um destaque no Peñarol e foi comprado, né, por cerca de 8,5 milhões, né, de euros pelo Manchester United. E no Manchester United, ele acabou, né, não se adaptando de imediato ao futebol inglês, na Premier League, recebeu poucos minutos e começou, né, a ser emprestado. Caminho tradicional, né, desses jovens, tantos jovens, né, que sul-americanos, como o Valverde, por exemplo, foi contratado bem jovenzinho, né, ainda para o Real Madrid, conseguiu lá na canteira do Real Madrid, foi desenvolvendo, hoje, né, ele é um dos principais jogadores do Real Madrid, também o uruguaio Pellistri, fez o mesmo caminho desses sul-americanos, mais um, né, de tantos que fazem esse mesmo. Só que esses empréstimos foi para o Alavés, né, do futebol espanhol, e acabou ele cumprindo o seu contrato de empréstimo, depois retorna ao Manchester, o Manchester mais uma vez empresta o atleta, e agora, a princípio, né, o que tudo vai se indicando é que ele vai ser mais uma vez emprestado pelo Manchester United e assim retornando para o futebol sul-americano. E por que seria um retorno para o futebol sul-americano? Porque não é somente o Pellistri, né, não é somente o Flamengo que havia demonstrado um interesse, sinalizado um interesse pelo Pellistri, o Botafogo também. E aí tem a grande diferença, né, uma vez agora que os colegas acabou divulgando dessa negociação do Manchester United com o Flamengo com o Botafogo. O Botafogo havia feito uma proposta de empréstimo, assim como o Flamengo, com uma opção também de compra no final desse contrato, por um ano, por empréstimo, só que pagando 50% do seu salário. O Flamengo fez essa mesma proposta, pelos mesmos mecanismos, só que cumprindo 100% do salário do Pellistri. A gente vai arredondando ali, a gente vai falando por cerca de 800 mil. Então, quem é, né, o Pellistri? Esse jovem talento foi para o futebol inglês, muitas vezes emprestado. Ele participou, né, do grupo, né, do Diego Alonso, aquele técnico retranqueiro, né, que você viu da seleção uruguaia, né? Ele jogou das 3 partidas da fase de grupo, ele jogou as 3, começando 2 delas, né? E assim mudou muito, né, aquele da seleção uruguaia, né? Ele joga mais aberto, né, pelo lado direito. Então, na ocasião, quando era um 4-3-3 na estreia, inclusive, aquela estreia sem sal do Uruguai contra a Coreia do Sul, o Pellistri jogou aberto pelo lado direito, quem fazia pelo lado esquerdo era o Darwin Núñez e o Suárez jogou pelo centro. Quando tem um jogo contra Portugal, ele não começa, né, ele acaba entrando, ele começa no banco de reservas, mas ali a ideia do Diego Alonso era fazer uma concentração no meio de campo. Quando ele solta a equipe, inclusive quando ele coloca o Arrascaeta, ele também coloca o Pellistri. E na última partida, né, mesma coisa, há uma mudança ali no esquema, praticamente com 2 linhas com 4 jogadores, 2 mais à frente, e ele também mais espetado pelo lado direito. Foi assim que ele se destacou no Peñarol, foi assim que alguns minutos que ele faz no Manchester United, no Alavés também mais pelo lado direito. Então ele é um destro, atacante, ponta, que atua pelo lado direito. Por isso, inclusive, né, que o Flamengo tem esse interesse, né, por esse atleta, né, o Vitor Pereira, a comissão, logicamente, vai acabar aprovando. Esse é o mapa de calor, como vocês podem observar, né, esse é o mapa de calor do Pellistri no Alavés, né, a gente vê ele mais aberto ali pelo lado direito, assim como na seleção uruguaia, ao longo da sua carreira. Como a gente observa, né, é um jogador que acaba pegando bastante, né, aquela profundidade,
pelo lado direito, seja nesse mapa de calor, né, que acaba pegando a média do posicionamento dele na La Liga, no Alavés, né, no clube espanhol, ou até mesmo na seleção do Uruguai, né, inclusive ali com algumas ações ofensivas, um posicionamento dentro da sua área, mas é bem aberto, né, aquele cara que trabalha um pouco mais aberto. Aqui temos alguns números, né, a gente vai ver que não tem nenhum número, né, tem muito destaque, mas é só pra gente ter mais ou menos, né, um panorama com os números do jogador, né, eficácia por jogo 72%, passos no próprio meio campo 77%, passos no meio campo adversário 67%, que bola longa 50%, lançamentos certeiros 100%, cruzamentos precisos 33%, e é um pouco desse Pelistri jovem ainda, né, a gente vê inclusive na cara dele, né, bem jovem, tem 21 anos, mas acabou de completar, né, foi agora no final de dezembro. E aí quando a gente fala desse jovem Pelistri, né, que acabou de fazer 21 anos, seja para o Flamengo ou para qualquer outra equipe, inclusive no futebol sul-americano, a gente fala no Flamengo, a gente falaria de um jogador que precisaria ainda passar por um processo de desenvolvimento, né? Ele tem apenas 21 anos, mostrou muito talento, era uma joia do futebol uruguaio, teve, né, essa passagem muito breve, né, muito fugaz pelo Manchester United e alguns empréstimos, tem essa passagem pela Europa, obviamente, que dá a ele um histórico, dá a ele uma experiência profissional diferente, de um jogo diferente, Copa do Mundo, titular na Copa do Mundo, depois ali com as mexidas do técnico, uma questão pessoal ali do técnico, mas precisa ainda ser desenvolvido. A gente está falando de um jogador muito jovem, né? Completou há pouquíssimo 21 anos, para o torcedor do Flamengo ter mais ou menos a ideia, ele é mais jovem do que, praticamente um ano, mais jovem do que o João Gomes, que é muito jovem, a gente tem falado, né, dessa saída do João Gomes, quanto ele ainda pode desenvolver, o quanto ele ainda pode aprimorar o jogo. Obviamente, o Facundo Pelistri não é diferente. Um jogador que tem uma característica, quando a gente fala mundialmente, como característica, é diferente por ser um destro que gosta de jogar pela direita. Nos últimos anos, né, de acordo até com os esquemas táticos dos técnicos, como isso tem mudado, como isso tem forjado, né, alguns atletas na base por sempre preferir trabalhar no lado oposto, né? O canhoto tá gostando agora de jogar pelo lado direito para fazer a diagonal. E o destro gostando de trabalhar no lado esquerdo para também fazer a diagonal, ele não. Ele é um jogador já que gosta de trabalhar, como a gente fala, né, na perna forte, no corredor, né? Então quem é da direita é o destro, na esquerda o canhoto. Então ele é esse jogador que alarga o campo. Não é mesmo? Então a gente vai trazendo aí, falando mais sobre o Pelistri, em caso, né, vai se aproximando, até mesmo seja um atleta do Flamengo, e a gente traz ainda mais com dados, né, trazendo um pouquinho sobre esse mapeamento do Facundo Pelistri, que era há pouquíssimo tempo visto como uma joia do Uruguai, uma joia da seleção uruguaia, participou agora da Copa do Mundo, foi integrado, né, recentemente à equipe, né, da Copa do Mundo, forjada ali pelo Diego Alonso, não foi bem no Manchester United, sempre o emprestando, passou pelo futebol espanhol e agora, ao que tudo indica, se aproxima muito de retornar ao futebol sul-americano, sobretudo ao futebol brasileiro e mais ainda, segundo nossos colegas do GE, ao Flamengo. Então vamos ficar de olho. Um forte abraço a todos vocês, não se esqueça de deixar o like, que é muito importante, a curtida, que é muito importante aqui pra gente. Obrigado pela força, tamo junto, se cuidem e tchau, tchau.